quem participa sabe que o importante é o presente com presença. Então, a gente decidiu não divulgar e fazer essa surpresa, que é inaugurar o nosso ano de estudos do Porquê Amamos, ouvindo quem escreveu Porque Amamos. Né? E aí, professor Renato Nogueira, deixa eu fazer aqui a apresentação formal, né? Muito obrigada por ter aceito esse convite. O professor Renato Nogueira é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Educação e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e coordenador do grupo Afro-Perspectivas, Saberes e Infâncias, com pesquisa nas áreas de educação, estudos da infância com crianças e filosofias africanas e indígenas. Escreveu Mulheres e Deusas, como as divindades e mitos femininos formaram a mulher atual, e o clássico, O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639. Nogueira também é autor, dramaturgo, roteirista de histórias infantis, uma pessoa muito maravilhosa, um mestre para mim, um grande amigo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, muito obrigada por todo mundo também estar aqui. Vamos aproveitar esse presente com presença desse mimo especial de abertura que eu trago para vocês. Então, professor Renato, fique à vontade. Milena e a Raquel fizeram comentários gerais, comentários interessantes. A Viviane traz uma questão, relação amorosa com as pessoas. Então, é óbvio que as pessoas têm também ciúme, tem também sentimento, pode ter sentimento de inveja, sentimento de disputa. Uma pessoa que está muito insatisfeita, tem frustrações, ela pode ficar incomodada se uma pessoa... pode ter uma família que está vamos dizer, uma família que está disfuncional. Então, por conta de vários fatores, nós temos famílias disfuncionais, sem dúvida nenhuma. Cada um de nós pode ter um maior ou menor grau, né? Isso vai variar, uma história de vida. Então, é muito importante você estabelecer os termos desse acordo, os termos dessa relação. Uma coisa fundamental dizer, a gente não vai conseguir ter relações profundas com todo mundo. Algumas pessoas fizeram suas escolhas, têm seus caminhos, não vai ter como. Outras pessoas podem ter disponibilidade para isso, para você dizer numa boa, não, eu estou com outro projeto de vida, esse caminhar não me atende. Nem todo mundo tem repertório afetivo para poder fazer esse percurso. E aí você vai ter que ver se essa pessoa tem disponibilidade da sua família, ou se vocês têm um limite que torna suportável aquela relação. Às vezes o limite pode ser você dar uma boa tarde e não entrar em nenhum assunto de política, ou de amor, ou de dinheiro, ou de trabalho, porque vocês vão ter tensão e conflito. Ou vocês podem, naquela tensão e conflito, aí a Sobol Fusomé tem um tipo de ritual que pode ser um jogo de futebol, que pode ser depois de uma festa de batizado, pode ser depois de alguma coisa, vocês coloquem os pratos à mesa, né? Você coloca as coisas à mesa. E que isso seja feito reconhecendo que pode ter choro, pode ter tristeza, pode ter alegria, pode ter um monte de coisa, mas que tenha ali, vamos dizer, uma transparência naquele relacionamento. Poxa, não, pai, ou mãe, ou fulano, ou irmão, eu penso assim, a gente pensa diferente. E aí você vai perceber que no mundo a gente não dá para abraçar todo mundo da mesma forma. E tem pessoas que vai abraçar com mais desconforto. E você vai ter que definir se você quer abraçar quem você quer abraçar e qual o limite. Porque isso vai sofrer, você vai tentar engatar um tipo de relação que aquela pessoa não pode te dar, não pode te oferecer também aquilo que você gostaria que ela te oferecesse, aquele apoio que ela te oferecesse. Não precisa lavar a louça só não, você pode fazer outras coisas antes de lavar a louça. Ela pode não ter condição de falar isso, ela não tem condição para ela dizer isso. Não é todo mundo que está bem consigo que vai poder fazer esse percurso. Então aí, nessa hora, você vai ter que definir, e aí cada caso é um caso. Se a gente pode, né? Tem vários estudos, vai poder saber uma mãe narcisista, é um pai assim assado, uma pessoa que passou por um trauma muito grande, passou por muitos abusos, uma pessoa que sempre quis dizer sim para se sentir amada, uma pessoa que sempre disse não, mesmo querendo dizer sim. E aí você tem que saber qual a história dessa pessoa e saber, tem gente que a história a gente não combina, não dá certo. Você vai saber, né? Você pode calcular os odus das pessoas também, né? Os odus, tem uns textos, inclusive agora virou texto, né? Tem um texto que não é ruim, que é bem feito, do Diego de Oxóssi, em que ele fala dos odus. Os odus é um pouco aquilo, né? Com quem você combina, né? Quem combina mais, quem combina menos. E isso também é da construção. E o que eu fiz é isso, não dá para amar todo mundo e ser amado por todo mundo. Essa é uma fantasia até narcisista, né? Todo mundo me amar.
todo mundo não tem jeito. E aí tem pessoas que você tem o mesmo sangue, é parente, vocês estão em universos, vivemos no mesmo mundo, mas não habitamos o mesmo mundo, de um certo ponto de vista mental, cultural, entendeu? E a tradição judaico-cristã que Sim. faz com que a gente obrigatoriamente tenha que amar. Eu acho só que dentro assim, dessas discussões, eu acho que das relações afetivas familiares, a mais complexa de lidar é justamente com o nosso pai e a nossa mãe, sobretudo a nossa mãe. E aí, falando um pouco dentro da visão do candomblé, principalmente por causa do impacto que isso tem espiritualmente, né? A gente pode, por exemplo, ter uma mãe narcisista, isso não vai tirar o lugar de que ela nos deu a vida, né? Que ela precisou existir para que a gente exista. E eu acho que isso deixa as coisas ainda mais doloridas quando se trata de uma relação de descompasso afetivo ali. E talvez a resolução seja ainda mais dolorida, porque às vezes a resolução é o afastamento. E isso vai contra todo um conjunto de crenças que esse modelo civilizatório que a gente vive, ele exige que a gente tenha, que é amar pai e mãe sobre todas as coisas, mãe é sagrado, né? Então, é só para dizer que, como alguém falou aqui, né? Fale o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que às vezes tem relações que é o afastamento mesmo, precisa do afastamento. Enfim, Renato, você pode dizer o nome desse livro ou escrever o nome dele aqui pra gente, para poder... eu quero depois ter esse livro. Qual? E esse dos Odus, que você acabou de mostrar. Tá, vou passar sim. Por Odus favor. de Nascimento, botar aqui, ó. Odus de Nascimento. E vou aproveitar também, antes das 3 últimas perguntas de hoje, dizer quem foi a ganhadora do Porque Amamos. Tchan, 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 tchan. Foi a Leia Queperá. Aqui, ó. Só pra dizer que foi sorteio mesmo, ó. Leia, cadê a Leia? Leia que faz isso. Surpresa. Leia que é membro do grupo desde o ano passado, né, Leia? Sim. Vai chegar aí. Depois você manda o endereço aqui pra Maísa, ela vai falar com você pelo chat. Vai chegar o livro até você. Muito obrigada por fazer parte. Agradeço, super emocionada. Ai, que bom. Vamos lá, então. Ó, o último bloco de perguntas. Beatriz, Dandara e a Ana Paula. Isso é tudo bem, pessoal.